Glória a Deus. Pai Senhor Jesus, irmãos. Amém. Todo mundo toma assento em nome de Jesus. Quero convidar você para abrir a Bíblia comigo na primeira carta de Paulo a Timóteo. Primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo. Capítulo 4. Louvado seja Deus. Que bom estar aqui com vocês. Deus preparou. Últimos dias um pouco mais puxado, né? E fiquei um pouco preocupado hoje, mas graças a Deus deu certo. É bom estar aqui, poder compartilhar, aprender. Sabemos, né, irmãos, que os tempos não são fáceis, né? Mas o Senhor, Ele nos chama a perseverar, crer, continuar firme no Senhor, sabendo que a volta dele é próxima, não é, irmãos? Então, nós possamos seguir a nossa vida com Deus, sempre crescendo na fé, que é um pouco daquilo que a gente vai falar aqui hoje, e estimulando outros também a crescerem na fé, a confiarem no Senhor Jesus de todo o coração, porque Ele vem para salvar todo aquele que crê. Que Deus abençoe você. Você é um vencedor, venceu um filho desse aí, glória. Eu segui o conselho do pastor Juraci, peguei 2 blusas, né? Peguei 3, né, amiga? O pastor falou, tem que escutar, então eu peguei 3 blusas. Estou aqui, Priscila não pôde vir, né, irmãos? Felizmente. Catarina não tá meio tossindo e tudo mais, então te achou por bem, né? Mas se vocês quiserem, eu canto aqui, irmãos. É com vocês. Eu em casa eu passo o dia inteiro cantando. Uma hora eu vou aprender. Mas se eu não aprender aqui, né, irmã Cátia? Lá no céu, amém, eu vou dar lugar no céu, meu Miguel. No céu eu vou cantar com força, para a glória de Deus. Primeira epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 4. Irmãos, eu vou ler só o versículo 16. Eu ia ler do 6 ao 16, mas eu vou ler só o 16 e aí a gente fala um pouquinho do 6 ao 16, tá bom? O verso 16 está escrito assim, ó. Vamos todos nós, no contar de 3? 1, 2 e 3. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isso te salvarás, tanto a ti mesmo quanto aos que te ouvem. Amém? Até aí, glória a Deus. O Manuel já orou, mas com base no texto lido eu vou orar mais uma vez. Oração nunca é demais, né? Então eu vou pedir para você, pode ficar sentado, só curva a cabeça em nome de Jesus. Pai, obrigado, Senhor, mais uma vez nós te exaltamos. Este lugar é teu, Senhor. Eu creio que se o Senhor nos trouxe aqui essa noite, o Senhor tem uma palavra para nós. Que eu, Senhor, os meus irmãos, possamos sair daqui querendo mais de Ti, mais de Cristo, querendo crescer espiritualmente, fazer a Tua obra, Senhor. Que essa palavra alcance o coração da Tua igreja, para que a Tua igreja cresça, para que a Tua igreja seja fortificada no Senhor, para suportar dias difíceis, dias trabalhosos e aquilo que ainda há de vir, Senhor. Que essa palavra possa chegar, Senhor, nos corações daqueles que talvez a gente nem veja pessoalmente, mas que ela chegue e que o Teu nome, Senhor, nesta vida seja glorificado. Assim nós te agradecemos e te louvamos. Querido Jesus, nós te exaltamos. Amém. Glória a Deus. Irmãos, eu quero falar um pouquinho aqui sobre crescimento espiritual, irmãos. É um culto de ensino, né? Penso eu que todo culto é culto de aprender, então todo culto é culto de ensino, irmãos. Então nós vamos falar um pouquinho sobre crescimento espiritual. Fica à vontade, tá? Vamos participar, vamos esquentar, né, Miguel? Pentecostais que somos, para que o nome do Senhor seja glorificado. Eu vou fazer uma pergunta, irmãos. Quem deseja crescer espiritualmente, ou você já atingiu um nível assim que você fala, agora eu já estou aqui num nível maravilhoso, eu não preciso mais. Ou você reconhece
reconhece que precisa. Quem deseja crescer espiritualmente? Deixa eu ver, sou eu e quem mais? Uma Adriana, uma Kátia, Miguel, isso é bom, irmãos. Só que uma pergunta, outra pergunta, né? Crescer espiritualmente é fácil, irmãos? Não é fácil. É bom a gente reconhecer isso, porque quando a gente pensa em crescimento espiritual, nós sabemos que há batalha espiritual. Nós sabemos também que há uma guerra entre a carne e o espírito. E eu acredito muito, irmãos, que o Senhor ele tem coisas maravilhosas na vida de cada um de vocês. Eu acredito que se Deus ele preparou esta obra, e eu creio no meu coração, irmãos, que não é uma obra de homens, é uma obra de Deus. Só que Deus ele conta com você para fazer esta obra. Deus ele conta comigo para o avanço desta obra. O Senhor nos colocou aqui, existem vidas aqui que Ele vai alcançar, e Ele não vai usar outro que vai vir lá de outro estado, de outro país, não, Ele vai usar você. Só que para isso o Senhor Ele pede que cresçamos espiritualmente, que sejamos fortificados na fé, porque o Senhor Ele vê isso em nós. Ele já deu, Miguel, isso para nós, Ele já deu dons para nós, Ele já nos chama ao crescimento espiritual, para que a nossa vida espiritual seja fortalecida, para que a gente viva dias maravilhosos, ouvindo a voz do Senhor, vivendo com o Senhor, fortalecendo a outros e usando o dom que Deus nos deu. Amém? Glória a Deus. O Senhor ele diz que nós temos que usar o dom que Ele deu para nós, para que o nome dele seja glorificado. E penso, irmãos, e também creio que a Bíblia ela nos ensina que não tem muito segredo para crescer espiritualmente. Nós precisamos fazer aquilo que o Senhor nos ensina em obediência, usando aquilo que o Senhor já nos deu, porque eu usando aquilo que o Senhor me deu, o Senhor, na sua bondade, pode acrescentar mais sobre a minha vida. Mas não adianta eu querer fazer algo que ainda não está para mim, se aquilo que está proposto para mim eu não tenho feito. Deus ele não vai pular etapas na nossa vida. E o versículo 6 do capítulo 4, ele diz assim, propondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Em algumas traduções, né, ou aqui o que essa palavra, que esses primeiros versículos, eu li o 6, deixa eu ler o 7 também, e aí ele diz mais, mas rejeita as fábulas profanas e de velhas, exercita-te mesmo na piedade. Então aqui o apóstolo Paulo ele está dizendo para Timóteo a necessidade dele ser alimentado pela verdade. E pela verdade que Timóteo, porque repare, irmãos, o que é muito importante aqui, essa carta do apóstolo Paulo, ela é escrita para Timóteo, o jovem Miguel, mas como chamado gigante, e um jovem pastor. Então, ou seja, o crescimento espiritual ele é para todos, ele está para todos, porque aqui a carta é para um jovem pastor. E aqui hoje o Senhor ele quer falar com você, ele quer falar comigo, porque eu insisto, irmãos, através de você e através de mim, o Senhor ele tem coisas grandes para fazer. Mas há uma pergunta de Deus para nós: você acredita nisso? Só que o que é muito importante, irmãos, eu posso falar que acredito, só que ações demonstram mais que palavras. Então, o que o Espírito Santo vai nos ministrar essa noite, ele diz assim, ponha essas coisas em prática. Ponha essas coisas em prática. E aí vocês verão um resultado que talvez vocês jamais imaginaram que veriam. Mas é porque quando Deus ele olha para você e para mim, ele vê potencial gigante, irmãos. Eu admiro muito Moisés. Admiro muito. Um dos homens mais notáveis das Escrituras Sagradas. Ele é falado por crentes e não crentes. O nome dele, para a glória de Deus, tem atravessado a história. Nós falamos até hoje sobre ele. Só que Moisés, ele se sentia incapaz. Deus viu algo nele que ele não viu.
Quando o Senhor falou, tu vai para o Egito, vai falar com o faraó, Moisés, mas eu, Senhor, não é possível, acho que o Senhor errou, Senhor, não sou eu não, eu não sei falar, eu sou pesado de boca, e isso, e aquilo, só que Deus falou, não, eu escolho você, e você vai, e quando você for, diga que o eu sou te enviou, você não está indo só, você não faz nada só, o seu crescimento espiritual não se dá por você sozinho, as coisas que você vai fazer, você não fará sozinho, e o resultado daquilo que você irá fazer na sua vida e na vida dos que te ouvem, glorificará o nome do Senhor. Talvez daí surjam as muitas batalhas, irmãos, porque certamente as trevas não quer, irmãos, ela não quer que a gente esteja aqui essa noite. Às vezes a gente acha, ou não, talvez, vou dizer assim, talvez alguém pense que o propósito de Satanás é dar um sustinho de noite, sabe? Arranhar a janela, o vento passa assim, meu Deus, que isso aí? Irmãos, isso aí é historinha, irmãos. O propósito de Satanás é destruir a sua e a minha alma espiritualmente. O propósito dele é parar o povo de Deus. Então hoje nós, reunidos aqui, essa palavra pode causar um efeito em você e em mim, este culto, esta adoração, os louvores que foram entoados, pode causar um efeito tão grande e o Miguel sair daqui e alcançar centenas e milhares de almas para o Senhor. A Helena daqui, sei lá, 1 ano, 2, 5, 10, a gente vê ela em outro país pregando o Evangelho. Vocês ou nós, estarmos em outro lugar, tomado de pessoas. Por quê? Porque nós temos que crer naquilo que Deus faz. E isso envolve processo. É o que Deus me chama para fazer e eu faço. É o dom que Deus me dá e eu uso. E com o tempo nós vamos ver resultado. Só que hoje precisamos pôr a mão na massa e fazer para a glória de Deus, através das nossas vidas, primeiramente. Eu me recordo, irmãos, um testemunho de um homem que eu admiro muito, não sei se vocês conhecem, eu já falei dele outras vezes, que é de Charles Spurgeon. Ele se converte, ele foi para a igreja certa feita, novo. Miguel, você está há quantos anos? 12? 14? Ele tinha entre 14 e 16, se não me falha a memória, depois a gente pesquisa. E era um dia, ele nasceu e viveu na Inglaterra, era um dia de Inglaterra já é frio, era um dia muito frio, de muita neve, de modo que muitos irmãos nem conseguiram chegar na igreja. O próprio pastor não conseguiu ir para a igreja. E aí o obreiro que estava na porta começou a pregar, e ele leu lá a palavra do Senhor que diz: olhai para mim e sereis salvos todos os termos da terra. E ele olhou para aquele jovem e falou: jovem, olhe para Cristo e você será salvo. Aquele jovem, ele recebeu aquela palavra como uma flecha no coração dele. Ele se converteu, aceitou Jesus, cresceu na fé, se tornou um dos maiores pastores e pregadores. A igreja, estamos falando do século XVIII, a igreja que ele dirigiu, ela existe até hoje na Inglaterra. E na época que ele pregava para 3.000 pessoas, aí saía 3.000 pessoas, entrava mais 3.000 pessoas que estavam do lado de fora, porque não cabia todo mundo. Foi conhecido como o príncipe dos pregadores, um jovem que um dia entrou numa igreja vazia, ouviu a palavra de Deus, creu naquela palavra, e a palavra fez um efeito gigante na vida dele e na vida de outros. E hoje eu estou aqui falando dele, irmãos. É verdade. Talvez anos lá na frente alguém estará falando daquilo que Deus fez na sua vida. Então o apóstolo Paulo fala para Timóteo, nos versículos 6 e 7, primeiro pede para ele propor essas coisas, ou seja, a boa palavra aos irmãos, porque aí ele seria bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que ele tem seguido. Então, ou seja, primeiro nós precisamos estar alimentados pela verdade. Jesus Cristo declara que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. O Senhor, ele fala para Josué da necessidade dele meditar na palavra de Deus de dia e de noite. Ou seja, quanto mais você e eu lermos, mais nós vamos conhecer de Deus, mais a nossa vida espiritual será nutrida pela palavra de Deus.
E quanto mais nós tivermos de Deus dentro de nós, mais de Deus nós teremos para dar para as pessoas. Porque a Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. E creio, irmãos, creio muito que a palavra de Deus, ela é nosso alimento, ela é a nossa alegria, ela é a nossa vida. Jesus Cristo, em João capítulo 4, ele diz assim: uma comida eu tenho para dar que vocês não conhecem, porque os discípulos estavam preocupados com a comida da terra, só que Jesus estava preocupado com o alimento do céu, porque esta palavra é vida para nós e vida para aqueles que nos ouvem, irmãos. Então você e eu, nós precisamos estar nutridos espiritualmente. Nós precisamos, irmãos, ter cuidado, já chegando no versículo 7, ter cuidado com aquilo que ouvimos, porque, irmã Kátia, dentro do seu e do meu coração precisa pousar, morar a boa doutrina do Evangelho, irmãos. E isso é tão importante, irmãos. Uma vida com a palavra de Deus, consumir, Miguel, os conteúdos bíblicos sérios, que alimentam a nossa alma, que nos alegram, conversar com pessoa que edifica, estar presente na doutrina, estar presente nos cultos, participando, sendo alimentado, recebendo. Por quê? Porque Deus tem propósito. Então hoje talvez é tempo de plantar como? Lendo, ouvindo, estudando, conhecendo, se debruçando, lendo os livros, consumindo conteúdo bíblico, para estarmos alimentados pela verdade e alimentar a outros pela verdade. Eu sempre falava, irmãos, será mesmo que neste exato momento não tem ninguém por aí que está completamente perdido? Tem ninguém por aí, será, irmãos? Será que não tem ninguém aí fora, enfim, com crises dentro de si, crises de identidade, crises que vão mais além? Ou seja, se a palavra de Deus é a verdade que liberta a alma, as almas lá fora precisam da verdade. E Jesus está dizendo que a verdade more no seu coração e que a verdade que mora no seu coração seja transmitida aos que estão perdidos, aos que estão vivendo um erro, uma mentira, que foram enganados por Satanás. A Bíblia diz que o Deus deste século cegou o entendimento daqueles que estão lá fora, irmãos. Só que a palavra de Deus, quando ela entra, ela liberta. Só que aí ela precisa primeiro estar aqui, dentro do seu e do meu coração. Eu falei no início que aquilo que nós vamos falar de maneira bem rápida aqui, irmãos, está muito envolvido a crescimento espiritual. Porque, irmãos, eu não sei você, mas muitas vezes eu sinto uma dificuldade tão grande. É uma guerra espiritual, batalhas intensas. Quantas vezes a gente pensa em desistir, em parar? Só que o Senhor diz: não é para vocês parar, pelo contrário, é para vocês crescerem. É para vocês estarem alimentados, para vocês estarem nutridos, alegres, vivendo uma vida plena no Espírito Santo. Por quê? Porque eu tenho obra na vida de vocês, porque eu tenho um dom para vocês e eu vou usar vocês. Rejeita a mentira, rejeita o falso ensino, rejeita o falso evangelho. Por quê, irmãos? O apóstolo Paulo está falando a Timóteo: rejeita as fábulas profanas. E eu já trouxe aqui bem explicado que é rejeitar o falso ensino, a mentira, o erro, o engano. Por quê? Porque se eu creio numa verdade que não é a verdade de Deus, aquilo pode enganar o meu coração. Eu posso crer em algo, Helena, que Cristo nunca me prometeu. Eu posso viver, irmão Manuel, chorando pelos cantos ou entristecido por algo que não é o Evangelho. E o meu coração começa a ansiar por aquelas coisas e eu perco de vista a verdade do Evangelho. Ou seja, tome cuidado, porque existe um ensino que tenta enganar você e eu. Por isso nós precisamos da palavra. Por isso nós precisamos do Evangelho verdadeiro. Por quê? Porque existe um ensino para tentar enganar você. Às vezes a gente pensa assim: mas Deus não está fazendo. Mas eu estou vendo todo mundo fazendo e acontecendo, todo mundo ganhando, todo mundo recebendo, todo mundo isso e aquilo.
rede social está repleta de gente que está feliz, né? Mas só Deus sabe, só Deus conhece a alma. E aí muitas vezes nós começamos a crer em coisas que não são verdadeiras, e essas coisas acabam nos enganando. E aí a gente fica parado, e se você e eu estivermos parados, eu falei isso aqui da outra vez que preguei, outros também irão parar. Então, Miguel, não pare. Irmã Kátia, irmão Manuel, irmão Pedro, Helena, todos nós aqui, não pare, pelo contrário, avance, vá em frente, seja um instrumento poderoso nas mãos do Senhor. Nos dias maus, continua avançando. Nos dias bons, continua avançando. Nos dias mais ou menos, avança também, porque é Deus que opera em vós, tanto querer quanto o efetuar. Então somente diga: Senhor, eis-me aqui como um instrumento nas tuas mãos. Aleluia. Sem força, muitas vezes desanimado, Senhor, mas eu quero estar alimentado pela verdade, para que então eu possa alimentar a outros pela verdade, Senhor. Às vezes, irmãos, a gente está esperando alguém, só que Deus está dizendo assim: não é você que eu vou usar, é você que vai alcançar o seu vizinho, o seu amigo, sua professora, é você que vai alcançar a vizinhança, é você que Deus vai usar para a glória do nome dele. E aí, irmãos, versículo 8 diz assim, ó, eu gosto muito desse versículo, irmãos. O apóstolo Paulo aqui, ele vai fazer uma comparação, acho que para todo mundo aqui eu já falei algo citando esse versículo, que ele fala assim, ó: pois o exercício físico para pouco aproveita, ou ele é pouco proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente daqui a de vir. Aqui o apóstolo Paulo, ele ensina como nós crescemos espiritualmente. E ele faz uma comparação com o exercício, certo, irmão? Sim ou não? Não quer sim ou não? Isso, irmãos, está frio, vamos, né? Dar aquela animada, né, Miguel? Ô, glória. Então ele faz uma comparação com o exercício. Então eu vou começar pelo exercício, para explicar, para ensinar para vocês. Imagina, irmãos, se eu entrasse na academia hoje, eu ia chegar lá pegando 100 quilos, irmãos? Eu não iria. Não tem como, irmãos, eu não ia conseguir. Dá para perceber que eu não ia conseguir, né, irmãos? Então, ou seja, eu ia chegar pegando 5 quilos, 10 quilos, 15 quilos, 20, até um dia eu chegar no 100, ou seja, eu estou me exercitando. Eu vou correr na esteira hoje eu vou sentir uma dificuldade. Eu queria correr 10, mas corri 2 minutos e quase, né? E aí eu vou correr na rua, vou fazer um exercício na praça, vou fazer lá um polichinelo, vou fazer 10 polichinelo. Aí faz 2, né, Miguel? Dói tudo. Por quê? É exercício. Eu faço um hoje, amanhã eu faço 5, 10. Pensou que não, aquilo vira rápido na minha vida. Eu estou fazendo naturalmente, pegando 100 quilos, estou correndo 1 hora, estou fazendo 100 polichinelo, abdominal. Estou falando aqui de exercício, irmãos. Vida espiritual, ela é assim, exercitada. Eu leio um versículo hoje, amanhã eu leio um capítulo, semana que vem eu leio 3 capítulos, aí na outra semana eu leio um livro da Bíblia, aí passou-se 3 meses, eu leio o Evangelho, os Evangelhos, aí eu termino, leio o Novo Testamento. Eu estou orando 10 minutos hoje, semana que vem eu oro 30, na outra eu oro 1 hora, só que eu vou perseverando naquilo que faço, para que pela fé eu possa crescer espiritualmente. Jejum, sei lá, 6 horas, aí eu aumento para 8, para 12, para 10, para 24 horas, ou seja, eu estou me exercitando espiritualmente, até que de repente, assim, no modo de dizer, é claro, né, irmãos, até que melhor, vou mudar a colocação, até que eu começo a ver um resultado. Pessoa que não, eu abro a Bíblia, eu leio ela, eu entendo, e o Senhor fala comigo, e eu abri com a intenção de ler um capítulo, e eu li um livro, 2, e li as cartas de Paulo, e cheguei em Pedro, e em Hebreus, e eu estou lendo Apocalipse, e quando eu vou ver, eu rompi a madrugada, lendo a carta aos Romanos, e eu me ajoelhei e comecei a orar, mas quando eu vi o dia clareou, ou seja, eu estou mais experimentado, eu cresci espiritualmente, e a minha vida com Deus começa a ser uma vida vigorosa para a glória de Deus. Só que o que não podemos? Eu não consigo ler um capítulo, então nem vou ler a Bíblia.
Se eu não conseguir chegar no culto no horário, eu nem vou embora. Uma veio direto do trabalho, chegou um pouco mais tarde, mas veio, vai ser abençoada, já está sendo abençoada, para a glória de Deus. Eu não consigo orar muito tempo, então eu nem vou orar. Eu não entendo aqui a Bíblia, então eu vou fechar ela. Não faz isso. Ora, não sei orar, vai orando, vai falando com Deus como o Pai que Ele é. Não tem segredo, irmãos. Não tem receita, não tem fórmula mágica. Tem um coração que precisa e um pai que vê o coração que precisa. Aleluia. Eu quero ler aqui, mas e se eu não entender? Continua lendo, anota onde você não entendeu. Busca os pastores. Os pastores adoram explicar texto bíblico, irmãos. Adoram, eles amam. Passa o dia inteiro, né, Adriano? Se deixar o dia inteiro falando de Bíblia, se tiver café, então, irmãos, nossa, vai uma madrugada dentro. E aí, pessoa que não, e hoje, irmão, tem tanta ferramenta para pesquisar, ou seja, os meios para crescer espiritualmente, irmãos, tem demais. Só não crescemos se não quisermos. E assim, irmãos, pensa só, observa só, irmãos. Olha como, ainda não, eu ia até para o próximo versículo, mas guiado por Deus, eu vou fazer mais uma comparação ainda na área de exercício. Imagina, irmãos, que eu estou lá na academia e passa, sei lá, 2 anos. Aí eu vou lá e falo, Miguel, vamos lá para a academia, cara, vai ser legal, olha como que eu estou. O Miguel olha para mim, 2 anos está na academia? Não estou vendo resultado, não. Acho que você não está levando a academia muito a sério. E aí, irmãos, na vida espiritual não é diferente. Se eu convido alguém e a pessoa olha para mim e vê Cristo em mim, ela é atraída pelo Espírito que habita em mim. Mas se ela olha para mim e ela não vê virtudes cristãs, ela não vê resultado de uma vida cristã, ela vai falar, irmão, não sei não, viu? Eu não sei não, acho melhor não, vou em outro lugar. Então, ou seja, a sua vida, nesse sentido que o apóstolo Paulo usou, ela vai servir de exemplo. Então, se exercite espiritualmente, porque fazendo isso, você cresce. Estão ao redor de você, crescem também junto com você, porque, irmãos, um coração em chamas por Cristo, ele vai incendiar todos aqueles que estão ao redor deles, todos, sem exceção, porque eu me exercito na fé, e eu cresço, e eu creio, e o nome do Senhor é glorificado. Certa feita, irmãos, pastor John Bunyan ia pregar. John Bunyan é aquele que escreveu um livro muito conhecido dele, é o Peregrino, né? Que é livro cristão, depois da Bíblia, esse é o livro mais vendido. Inclusive, se você puder, tenha este livro na sua casa, o Peregrino. Ele narra a jornada do cristão, desde a sua conversão até a chegada na Nova Jerusalém. É muito bom esse livro. E ele era um pastor, irmãos, que pregava o evangelho para a glória de Deus, um homem fiel ao Senhor. Tanto que na época dele, basicamente havia uma perseguição à fé. E ele estava preso certa feita por pregar o evangelho. E ele tinha uma filhinha deficiente visual, ela ia visitar ele na cadeia, né? E os policiais falavam assim, para você voltar a viver em liberdade com a sua filha, é só você parar de pregar esse evangelho. Ele falou assim, se vocês me soltarem hoje, quando eu sair daqui, eu estou na praça pregando o evangelho. Mas por que eu trouxe ele, irmãos? Porque certa feita, quando ele foi pregar, tinham 2 homens indo vê-lo pregar, só que um deles era ateu. E aí aquele homem estranhou, olhou para ele e falou, você vai aonde? Eu vou ver Giovanni pregar. Eu, o quê? Eu vou ver Giovanni pregar. Mas você não é ateu? Ele fala, eu sou ateu, mas eu acredito no tanto que ele acredita. Então é por isso que eu vou lá vê-lo pregar. E aí eu te pergunto, irmãos, esse homem não está perto da conversão? Ou seja, ele era ateu, mas ele ia ouvir, porque ele era contagiado pela fé daquele homem de Deus. Então, irmãos, muitas vezes até mesmo contra a natureza pecaminosa, as pessoas virão, porque elas verão em você e em mim a verdade daquilo que nós cremos, o Cristo a quem cremos, e elas serão atraídas para a glória de Deus. Então, somente você e eu precisamos crer, irmãos. Precisamos crer de todo o nosso coração. Estou quase acabando já, irmãos. Versículo 9 diz assim, fiel é esta palavra e digna de toda aceitação, pois para isto é que trabalhamos e lutamos, porque esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens,
principalmente dos fiéis. Louvado seja Deus. Aqui, irmãos, entra até uma pergunta para nós: em quem nós temos colocado a nossa esperança? Que ele fecha aqui, ó, versículo 10, falando assim, ó: porque esperamos no Deus vivo. Se eu espero no Deus vivo, logo eu demonstro que eu espero no Deus vivo. Como? Com a minha vida. Se eu falo, eu estou aguardando a volta de Jesus Cristo, as minhas atitudes precisam condizer com as minhas palavras. Então o Deus vivo é a nossa esperança. O Deus vivo é quem cremos, a nossa esperança está em Deus. Ele é o Salvador de todos, Ele está disponível a todos, Ele faz a todos os que querem crescer na fé, terem uma vida plena, uma vida abundante. Eles usam todos aqueles que nele esperam, porque a sua e a minha esperança é o Deus vivo. Louvado seja Deus. Aleluia. É para isso que trabalhamos e lutamos, diz o apóstolo Paulo, porque esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Louvado seja Deus. Nós lutamos e esperamos não nos homens, não nas pessoas, mas em Deus. E não é um Deus morto, é um Deus vivo. Por quê? Porque Ele é a salvação de todos os homens. Por isso estamos aqui, por isso lemos, por isso estudamos, por isso oramos, por isso nos exercitamos na fé, porque Deus é a nossa esperança. Louvado seja Deus. Amém, Jesus. E diz o apóstolo Paulo que Ele é principalmente a esperança dos homens fiéis. Se você e eu somos fiéis ao Senhor, Ele é a nossa esperança. Louvado seja Deus. Oh Jesus maravilhoso, o que nos sustenta, irmãos, muitas vezes não são os resultados imediatos, mas o que nos sustenta é a nossa fé em Deus. Porque dias difíceis vão existir sim. Vai ter dia que Deus vai exigir mais de você. Vai ter dia que você vai orar 1 hora e não vai ser suficiente. Ele vai querer que você ore mais, porque Ele quer elevar o seu grau de fé, o seu grau de filho. Ele quer te usar um pouco mais. Vai ter dias que você vai ter que ler um pouco mais. Vai ter dias que vai parecer que está escuro, só que não é. Persevere, leia, ore, creia, porque o Deus vivo, que é a sua esperança, Ele está te chamando, dizendo: filho, filha, chega mais perto. Filho, chega mais perto, cresce mais, busca mais, porque eu vou dar mais para você, porque o que você vai fazer exige mais de você. Exige mais de você. Então tem momentos que apertam um pouco, irmãos, mas tudo bem. Pensa só, irmãos, pensa em trabalho. Se você for promovido, não vai exigir um pouco mais de você? Se você não fizer, a tendência é que você regresse, não é mesmo? Então, se você foi promovido, ou se algo aconteceu na sua vida que exige mais de você, você se esforça para fazer, porque você valoriza aquela posição. E no reino de Deus não é diferente, vai ter momentos que vai exigir mais de nós, e nós precisamos fazer um pouco mais. Por quê? Porque aquela posição exige um pouco mais de nós. E aí entra a importância do quê? Do compromisso. Entra a importância do compromisso. E aí os versículos 11 e 12: manda estas coisas e ensina-as. E aí ele fala, ó Miguel, olha esse versículo 12, ele diz assim, ó: ninguém despreze a tua mocidade, mas se exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Louvado seja Deus. Olha, esse versículo é tão bonito, irmãos. Dá para pregar só nesse versículo. Mas de maneira rápida aqui, ele vai dizer assim, ó, que ninguém despreza a sua mocidade, verso 12. E aqui eu creio, né, vai uma mensagem direta e objetiva e reta para os mais jovens. Mas eu creio também que vai uma mensagem para aqueles que são novos na fé.
mas vai uma mensagem também para todos nós. Por quê? Porque o apóstolo Paulo, ele fala: Timóteo, que ninguém despreza a tua mocidade. Aí assim, ó, tá falando com os jovens. Só que ele fala: torna-te padrão para os que te seguem. Aí serve para todos, irmãos. O tipo de crente que somos, a ponto de que outros olhem para nós e queiram ser assim como nós, mas não no sentido de idolatria humana, isso não, jamais, mas no sentido de que as pessoas olhem para nós, por exemplo, assim, ó: nossa, estava frio, né? Você foi, Miguel? Eu fui. Então semana que vem eu vou. Estava muito frio. A irmã Kátia foi. A nossa irmã foi direto do trabalho. Então eu não fui, eu vou ir também. Os irmãos estavam lá com blusa, não sei o que. Estou dando um exemplo prático no dia de hoje, mas em muitas outras coisas você e eu possamos tornar padrão para aqueles que nos seguem, para aqueles que nos ouvem. E aí ele diz assim, ó: torna-te um padrão. E aí ele vai dizer, ó, ele basicamente vai dizer para Timóteo, em todas as áreas. Ele vai dizer, ó, no versículo 12, ó: na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Aqui o que é isso? É um crente completo. Aí eu vou me concentrar aqui, né? Eu vou ser um padrão só na palavra. Eu sou o cara que entende de Bíblia, mas não tem um coração puro, mas eu não sou manso. Aí eu vou me tornar um padrão, eu vou orar 6 horas, mas não leio a Bíblia, mas não amo o meu próximo, mas não exerço a minha fé. Então o Paulo está dizendo assim, ó: Timóteo, faz um pacote completo, queira tudo, Timóteo, sem medo, pela fé, vai para cima, filho, leia a Bíblia, ora, ame o teu próximo como a ti mesmo, exerce a tua fé, seja um jovem puro, que a tua conduta em casa, no trabalho, como filho, como marido, como pai, como avô, seja o que for, que a tua conduta pessoal sirva de exemplo para outros. Por quê? Porque você, Timóteo, é diferente. Em você tem algo que no mundo não tem. Em você habita algo que lá fora se perdeu faz tempo, mas você continua sendo exemplo na palavra. Você conhece as Escrituras Sagradas. Você não é enganado por qualquer vento de doutrina. Você conhece a palavra. Você é um exemplo no trato, a maneira como você é, a maneira como você se relaciona. Você tem que ser um exemplo no amor. Você ama o próximo, ama os pais, ama a esposa, ama a Deus e ama aqueles que precisam, todos aqueles que carecem de amor. Você é um exemplo de fé para nós. A sua fé contagia, a sua fé parece que vai mover montanhas. E você é um exemplo na pureza. A maneira como você fala, a maneira como você age, tem algo diferente em você. O que é isso? Por que você é diferente assim? E aí a sua e a minha resposta tem nome e sobrenome: Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Eu sou assim porque eu fui alcançado por Cristo, porque Ele fez uma promessa sobre a minha vida e Ele logo vai voltar para me buscar. Por isso eu tenho me esforçado para agradar ao meu Senhor. Por isso, assim como um soldado que quando ele se alista no exército, ele quer fazer tudo que lhe é confiável. Ele quer ser o melhor, seja em lavar banheiro, em ficar na porta do quartel, em fazer a comida, em ir para o combate, em cuidar dos enfermos. Ele quer ser o melhor, ele quer fazer tudo com excelência. Seja você também soldado de Cristo, um exemplo. Bata a continência para o capitão da sua alma e diga: eis-me aqui, Senhor, quais são as suas ordens para mim, para que eu as execute, Senhor, para que o teu nome seja glorificado. Faz para a glória de Deus. E provavelmente eu vou acabar aqui, irmãos, porque é até aqui que nós vamos. Tem um trecho aqui, ó, muito importante. Eu vou até verso 14. Não desprezes o dom que há em ti, o qual foi dado por profecia, com imposição das mãos dos presbíteros. Medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu progresso seja manifesto de todos. E aí o texto que lemos, o versículo que lemos: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Louvado seja Deus. Então aqui, irmãos, não despreze o dom que o Senhor deu para você.
Ele deu algo para você. Tem coisas que é você que vai fazer, não serei eu, não será o irmão Manuel, não será a irmã Adriana. E aqui Timóteo, irmãos, ele estava com medo. Por quê? Porque Paulo estava preso. E ele, como cristão, no tempo em que o cristianismo estava sendo brutalmente perseguido. E pensa só, se prenderam o meu mestre, né? Assim, o meu professor, Paulo, o que não vão fazer comigo? Então Timóteo começou a ter medo dentro de si. Só que aí Paulo disse para ele: Timóteo, desperta! Porque o medo estava causando desânimo em Timóteo. E ele estava começando a adormecer. Ele estava parando de fazer aquilo que Deus colocou nas mãos dele. Então o Espírito Santo olha para a sua e para a minha alma. Fecha os olhos. O Espírito Santo, ele olha para a sua e para a minha alma e ele diz assim: filho, filha, desperta o dom que há em ti. Desperta o dom que há em ti. Não despreze esse dom. Não despreze o que eu te dei, porque foi dado por meio de profecias. As mãos dos presbíteros foram impostas sobre você. Eles oraram, a promessa se cumpriu, a profecia de Deus da sua vida se cumpriu. Você recebeu algo valoroso, você recebeu uma ferramenta poderosa, uma ferramenta que vai tirar almas do inferno, uma ferramenta que vai restaurar famílias, relacionamento, uma ferramenta gigante que Deus te deu. E Deus está dizendo para a sua e para a minha alma: desperta o dom que há em ti. Prega, canta, ora, evangeliza, faz, meu filho, minha filha, porque eu te dei, eu conto com você. Glória Louvado a Deus, seja Deus. aleluia. Bendito Deus. Porque fazendo isso, salvarás tanto a ti mesmo quanto aos que te ouvem. Olha a ferramenta para ganhar almas para Jesus. Cuidar de mim. Muito importante, irmãos. Cuide de você. Como você cuida de você? Com a palavra de Deus. Se exercitando espiritualmente. Porque quando eu penso em crescimento espiritual, envolve a outros? Envolve. Mas envolve principalmente a sua vida. Esteja bem. Esteja nutrido na palavra de Deus. Esteja bem na vida de oração. Esteja bem consigo mesmo e com o seu chamado. Esteja bem com o dom que Deus te deu. Por quê? Porque se você não estiver cuidando, não estiver fazendo como manda o Senhor, você não vai conseguir. Vai ficar difícil, vai virar um fardo insuportável. Você vai olhar e falar: Senhor, eu não quero, está difícil, tira, Senhor. Então cuida de você com a palavra de Deus. Cuida de você na oração. Não largue essas práticas. Cuida de você no devocional, no jejum. Por quê? Porque fazendo isso você salvará tanto a ti mesmo quanto aos que te ouvem. Louvado seja Deus. Feche os olhos. Pai, eu quero te louvar por essa palavra, Senhor. Obrigado por esse momento, Jesus. Por favor, Pai, que essa palavra fique no meu coração e no coração dos meus irmãos. Eu sou falho, Senhor, sou pecador, miserável. Eu preciso, Senhor, de tudo que foi pregado aqui essa noite. E os teus filhos também precisam, a tua igreja precisa. Aquele que vai ouvir essa palavra, Senhor, ele vai ouvir, vai clicar no botão. Não é por nome ou por qualquer coisa, ele vai clicar porque o Senhor o guiou. Então, se neste momento até aqui, Senhor, houve dúvida no coração, que o teu Espírito Santo possa ir aonde a minha voz não vai. Aonde o homem natural não vai, porque a obra de Deus ela é espiritual, ela é sobrenatural. E toda alma, Senhor, que se acha presa agora, que não consegue crescer, desenvolver, executar, despertar o dom que há nele ou nela, que nesta noite, Senhor, seja um divisor de almas. Que este homem, esta mulher, os irmãos que aqui estão, Senhor, possam receber a palavra de Deus com alegria. E daqui, Senhor, eu não sei, 1 mês, 6 meses, 1 ano, 10 anos, 20 anos, nós possamos ver o resultado de um dom que foi despertado, de um servo e de uma serva usado e usada por Deus para a glória do teu nome, com vidas serão alcançadas.
alcançada com fruto da obra, Senhor, para que o nome de Jesus seja, assim como já é, glorificado. E logo nós te veremos, Senhor. Preserva a nossa alma para ti. Assim nós te damos glória, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Guarde essa palavra no seu coração. Em nome de Jesus.